agora. Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão aqui do Facebook do programa Hora da Notícia, que já vai entrar no ar aqui na 97.7 FM, ao lado dos colegas André Capiberibe e Renato Abreu. E, Diniz, quero agradecer aqueles que compartilharam ontem o nosso vídeo, como o Herbert Hipólito, o João Rodrigues, o Paulo Martins, o Aristeu Henrique, o Fernando Castelo Branco, o Máximo Manuel dos Santos, lá de Minas, o Fabiano Carvalho, a Sandra Cordeiro, o Grijalva Costa, o Xandão Souza, o Alexandre Viana, o Fábio Tágira, o João Lima, o Jesus Alves, o Olavo Souza e o Mábio Espinosa. Vamos agora com a vinheta, vamos começar o programa. E Luciano Clever. Muito bom dia, 4h59 em Fortaleza, horário oficial do Brasil, começando mais uma Hora da Notícia aqui, nossa Rádio FM 97,7. Sou André Capiberibe, Hélio Malveira, do Comando Mestre do Som. Ao meu lado, Luciano Clever, Renato Abreu. Hoje, terça-feira, 23 de outubro de 2018. Luciano, eleição chegando, domingo chegando. Eu doido para ver o debate da Globo, mas a Globo cancelou o debate. Não tem debate. Bom dia, Luciano. Bom dia, André. Bom dia, o Xandão Souza, o Fidelis, que já entrou. Lamentavelmente, né, por uma questão estratégica e também de saúde, o nosso querido Bolsonaro está fugindo do debate. Eu acho que ele deveria ir ao debate. Não vai, e a gente perde essa chance na reta final de conhecer melhor o que é que eles pensam um do outro, embora a gente já saiba muito pelas redes sociais. Bom dia, Gilvan Colasso, Mara Nunes, aqui em Orlando e Renato Abreu. Renato, outra provocação. Olha só, deixa eu fazer uma provocação aqui a você. Sim. Eu li aqui um postzinho do antagonista de ontem à noite, 9h15 da noite. Pelo visto, comparar Jair Bolsonaro a Hitler e chamá-lo de nazista não está mais sendo o suficiente. Paulo Pimenta, aquele camarada lá do Partido dos Trabalhadores, acabou de ir ao Twitter, isso ontem à noite, dizer que o presidenciável do PSL é o anticristo. Ou seja, é o próprio Demo que está voltando aí na forma de Messias, que é o nome dele. Eu acho que de diabo eles entendem. Eles não entendem muito de Deus, de Bíblia, porque eles não leem isso, mas de diabo eles entendem. Né? Eu acho que nós chegamos ao cúmulo do ridículo. Bom dia aos nossos milhares de ouvintes. Eu, só rapidamente ainda sobre o debate da Globo, a Globo tinha que cancelar o debate, porque não vai ter debate, não tem negócio de monólogo, né? Não existe esse negócio de monólogo. E eu vou dizer uma coisa para você. Como é que foi ontem à noite, você assistiu? Eu vou dizer uma coisa para você. Não assisti, não. Eu assisti o Canal Livre da Bandeirantes ontem. Sim. Um programa muito bom com o Fernando Mitre, o Ricardo Boechat, o Antônio Lavareda, muito bom Lavareda, e um outro cientista político. O Lavareda e o Mitre já... Não, mas o Lavareda é muito bom, porque o Lavareda, ele é um cientista político, é um cientista que transita muito, ele tem muita formação nessa área de pesquisa e de leitura de dinâmica política, de momento, etc. Então, ele fez uma que analisava as pesquisas do Tasso na época. Exatamente. O Lavareda pernambucano. Teve ligações com o PSDB e tal. Eu era um consultor aqui no Ceará do PSDB, o Tasso sempre chamava ele aqui para ele fazer leitura. Teve ligações. Era o mago das pesquisas. Ele prestou serviço. Ele era um profissional, pois ele fazia um contrato de consultoria. Ele é um profissional. Ele é um profissional muito bom. Né? E ele fez uma leitura perfeita. Aliás, quem está acompanhando o Lavareda desde o início da campanha, como eu gosto muito, ele sempre disse o que está se consumando. Né? Quer dizer, quando terminou o primeiro turno, que as pesquisas do Datafolha, do Ibope diziam que era uma outra eleição, que o Bolsonaro perdia para qualquer candidato no segundo turno, eu sempre desconfiava, e vocês são testemunha disso, lá na Rádio Assunção, e o Lavareda também dizia isso, olha, não tem essa história de zerar, não. Isso vai ser uma continuidade. A votação que o Bolsonaro obteve no primeiro turno, 48%, você acresce aí a votação dos candidatos identificados, digamos assim, com o espectro da mudança, direita, seja lá como se chama, direita. É Moedo, o anti-PT. Quem votou no Amoedo, votou contra o PT. Quem votou no Álvaro Dias, votou contra o PT. Quem votou no Cabo, votou contra o PT. Então, se você acrescentar esse eleitorado ao eleitorado do Bolsonaro, está fechada a eleição. Não tem mais eleição. O resto é uma narrativa extremamente violenta, né? E nessas últimas horas,
o PT não pode reclamar de violência do outro lado, porque ele está baixando. É recíproco. É recíproco. Violência é É recíproca. assim, você falou aí, o negócio do anticristo, isso chega a uma coisa nababesca, né? Em São Paulo, inclusive, tem um shopping lá que está vendendo uma camisa do Bolsonaro com a inscrição 66666. Todo mundo sabe que o 666 é o nome da besta fera da Vai ser Bíblia. comercializado esse shopping Em center. shopping center. Certamente é um ato criminoso. Pois é. Certamente tem alguma lei que Pois proíbe é, isso aí. está comercializado. Isso cria-se toda a narrativa que vai de encontro a uma tomada de posição da sociedade. Então, o que o Lavareda disse ontem, eu concordo com ele, é que a eleição já está resolvida. Não adianta mais escaramuça do politicamente correto. Porque isso não é... Cara, não está resolvido, porque ontem houve um fato novo, a Marina declarou apoio, então pode mudar tudo. Declarou apoio a quem? Ao Haddad. Foi o crítico. Apoio crítico. A Marina com 1% dos votos dela, o Bolo com 0,08%, tá entendendo? Fez o quê? O Haddad crescer na margem de erro das pesquisas. Pronto, é o que fez o apoio da Marina. Agora, em cima disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Não, deixa eu só fechar contexto, dentro desse contexto. Nem vai nem para a manchete, não. Não, a manchete já, dentro desse contexto. Eu queria saber, que eu estou curioso. Eu estou curioso de saber qual é a equipe, e é legítimo, de marketing do Bolsonaro. Muito boa. Qual é a equipe de marketing do Bolsonaro? Olha só. Está dando uma sova no PT. Eu recebi ontem um print, que eu até fiquei, poxa, isso é mais uma fake. Mas aí eu fui no Twitter do Haddad, depois do Twitter do Bolsonaro, e bateu. O Haddad, no domingo à noite, publicou o seguinte, no Twitter dele, Fernando Haddad 13. Se a gente ganhar 1 ponto por dia, basta apenas isso, a gente vira esse jogo. Não basta. E vamos juntos subir a rampa do Planalto. O Haddad fez esse Twitter, a militância. E o Bolsonaro, o perfil do Bolsonaro respondeu o seguinte, nem conta sabe fazer. Estão com 40% de votos válidos. Mais 7 dias seria 47, que perde de 53. Andrade, teremos reforço educacional para adulto e presidiário. O governo Bolsonaro fará bem para você também. Pois é. Ou seja, uma resposta extremamente agressiva. Não, e com base na realidade. Porque é o seguinte, aliás, ontem queimou o primeiro dia e ele não ganhou esse 1%, que seria mais de 1 milhão de votos. Não ganhou e não vai ganhar. E com essa campanha agressiva, partindo para essa baixaria de anticristo, não vai a lugar nenhum. A narrativa do politicamente correto não vira essa eleição, porque não é verossímil. Ontem, você leu uma nova indignação do Fernando Henrique Cardoso, com a ameaça ao regime democrático. O Fernando Henrique Cardoso devia ter se indignado com a democracia, quando o Sérgio, o ministro dele, comprou o Congresso para comprar a reeleição dele. Aí ele não se indignou. Então, essa indignação, sabe, muito localizada, muito escolhida, mas não foi o Sérgio, não deixa o cara que morreu, também não vamos pisar. Quem foi? Quem foi, Renato? Foi o governo dele. O Lula também não sabia de nada. Foi o governo dele. O Fernando Henrique sabia, eu estou só dizendo, na indignação, hoje os juristas vão assinar um manifesto. 99,9% desses juristas que vão assinar um manifesto hoje assinaram o manifesto Lula livre. Ou seja, não respeito às regras, não respeito à justiça, não respeito às decisões judiciais, não respeito os tribunais, não respeitam nada. Esses mesmos artistas que escreveram o manifesto, aqueles artigos da Lei Rouanet, passaram 13 anos ganhando muito dinheiro com o PT. Então, André, isso não é verossímil, né? É lamentável. O Fernando Henrique até deu uma resposta boa para dar, dizendo que a porta tinha enferrujado, que não sei o que, o trinco quebrou. De sociólogo para sociólogo. Aí ontem ele se indignou, né? Mas ninguém se indignou quando, em março, um deputado do PT, que foi presidente da OAB do Rio, disse com todas as letras que o Supremo tinha que ser fechado, e tinha que se reformular o Supremo, tinha que estabelecer mandatos, etc, etc. Ninguém se indignou. Aliás, eu mandei o áudio para você. O Valdir Damus. Cadê a indignação? Não, e não é um deputado qualquer. É um advogado, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Ele disse claramente, tem que fechar o Supremo. Aí esculhambou o Luiz Roberto Barroso. Vamos contextualizar. Chamou ele de pior ministro. Foi logo depois que o Lula foi preso. Então, eu quero só dizer, Luciano, que essas indignações localizadas, mentirosas, do politicamente correto, na véspera de uma derrota, não mexe mais com o sentimento popular. Luciano, contextualiza aí. FHC.
O FHC fez aquela boa frase, ele é muito bom frasista, Esqueça o que eu escrevi, intelectual, né? Esqueça o que eu escrevi. Essa é uma das melhores frases que eu acho. Porque eu acho que a gente muda, né? Então, quando a gente muda e faz errado, esqueça o que a gente fez errado. Então ele escreveu tudo errado. Não sei. E outra coisa, não sei se essa frase, tem muitas frases que se atribuem ao FHC e que não são verdadeiras, são fake news, como aquela do professor, como aquela mas essa como nunca aquela pegou, do... Não, porque, olha, ouvi isso assim, esqueça isso que eu escrevi. Então, eu acho corretíssimo, e todo intelectual devia fazer isso. Você não deve ter também um zelo por erros. Se você errou, conceitualmente estava errado, você progrediu, evoluiu, e está no outro pensamento, o cara vem e diz, olha, mas você falou assim, assim, assado, olha, esqueceu o que eu escrevi, estava errado aquilo dali. Pois bem, ele falou essa história da porta e a porta. Não, ele não disse isso, e é um dos maiores intelectuais, isso é ignorância, porque o FHC é um dos maiores intelectuais brasileiros, estudado lá fora. Ele é criador de teorias, goste ou não dele, ele é estudado, porque criou a teoria da dependência financeira. Então, tem que estudar e tem que baixar o chapéu, goste dele ou não, é um puta do intelectual. Mas contextualizando. Comprou a reeleição do governo dele e hoje fica falando democracia. Isso aí você está dizendo, né? Não, você está dizendo. A imprensa que não, se fosse comprovado, ele teria pegado alguma cana, alguma coisa. Nada disso foi comprovado. Não aconteceu nada. Não sei se não aconteceu. Estou te dizendo que eu não tenho elementos para afirmar e dizer que é, senão eu teria que afirmar também que o Bolsonaro fez um bocado de coisa errada. Porque a imprensa fala o tempo todo do Bolsonaro. Então, eu não posso só confiar na imprensa, você mesmo mete o cacete na imprensa aqui. E agora está... Diferente a história da imprensa. Não, nada disso. Nada disso. Vamos para frente. Porque não sai daqui, você não deixa eu falar, ué. Nem tem voto mais, Fernando Henrique. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de contextualizar. Ontem eu contextualizei a frase do filho do Bolsonaro, hoje estou contextualizando do FHC. O que o FHC disse, né? Estava enferrujado, e o FHC, numa entrevista, disse que não via nada de fascismo no Bolsonaro. Poderia ver até de autoritarismo. Ele falava aquilo dali como um intelectual e foi muito criticado por aquilo dali, muito pressionado. Então, ele tem esse interesse intelectual de manter os seus conceitos. Quando o Bolsonaro, filho, diz que não precisa nem de um jipe, que basta um soldado e um cabo para fechar o STF, isso cheira a fascismo. Isso foi a primeira frase dele. Então, está perfeito o que ele diz. A segunda frase é quando o Bolsonaro, de novo, ele, uma hora é o filho, outra hora é ele, diz que vai banir os vermelhos, vai colocar para fora os vermelhos, como se tivesse uma coloração de bandidos, né? A bandidos de todas as matizes. Mas quando ele diz bandidos vermelhos, eu compreendo o que ele quer dizer. Mas quando ele diz, é como se ele dissesse o seguinte, eu não vou aceitar a oposição. E isso é inaceitável. Aí o FHC diz, olha, isso também não é legal. Concordo com você, não com as reações do FHC, que eu acho que elas estão todas dentro do parâmetro dele. O que eu não concordo é, por exemplo, a OAB, aí sim, a OAB se indignar por causa da frase do filho do Bolsonaro, e se não indignar contra um dos seus, que era o Valdir Damus, e ele disse logo depois, enquanto que o Bolsonaro está falando, em um caso hipotético, num estado de exceção, né, que como é que seria se o STF quisesse barrar um esquema para barrar, então não é uma coisa dentro da constitucionalidade. Então, o que está fora da constitucionalidade, ele rebateu com a constitucionalidade, né? Isso no contexto. Aí, a OAB, quando o seu Valdir Damus, deputado, no Congresso, aquilo ali foi numa aula, lá foi no Congresso, na casa de debates, ele disse claramente, meteu o cacete, colocou lá embaixo o ministro Barroso, disse que era o pior ministro, eu posso até concordar com ele nesse aspecto, né? Ele não é o pior, não, porque o Fux não deixa ser. Que era o pior, e o Barroso tem tutano intelectual, pode fazer das suas, né? Mas ele disse com todas as palavras que era o pior ministro, que deveria ser evitado. Pois é, ainda tem Lewandowski aí no meio. O Barroso não pode ser o pior, né? Mas isso é uma questão de juízo. Mas isso é uma questão de juízo. Realmente, na frente do Lewandowski e do Fux, o Barroso está lá em cima intelectualmente. Né? A segunda frase dele, nós temos que fechar o STF, porque o STF não mandou soltar o Lula. Então, isso foi em cima de um fato concreto. Aí sim, ele se voltar contra a instituição. E cadê a OAB? E cadê a moçada? Cadê o Érico Filho? O Érico Filho hoje está gritando aí na coluna dele. E o Érico até diz, não, houve lá com o Damus, mas o problema é que agora é o filho do Bolsonaro. Sim, só que é filho, mas o pai já desautorizou.
Então, se o pai desautorizou, essa questão do filho já foi colocada de lado. O filho não vai ser o presidente, Pois é, não, mas ele é, pai. Poxa vida, né? A família toda agora, e falar da família do Lula, né? Os ladrões que tinham lá, quando o cara roubava, não, mas não é o Lula. Então também não é o Bolsonaro. É um Bolsonaro, né? Mas não é o Bolsonaro. É uma bobagem assim. E outra, a impressão que dá é que essas instituições estão fracas. A reação que deu por causa de uma frase de um deputado, tudo bem que ele foi o mais eleito, ele é o filho do próximo presidente da República, recente, né? E a frase ainda foi de 4 meses. Então, o que se faz agora, de que eu vejo assim, é o desespero. Está correto o PT fazer. Agora, a imprensa entrar nessa daí é porque também tem... A imprensa não quer o Bolsonaro presidente e quer pelo menos mitigar a quantidade de votos. Hoje não se trata mais de tirar a vitória do Bolsonaro, mas tirar pelo menos a grande diferença de votos que ele teria nessas eleições. Pois é, aí você vê hoje o jornal O Povo, que é muito próprio do jornal O Povo, essas coisas, do politicamente correto, mentiroso. Aí tem 3 páginas hoje, a ameaça à democracia. Não tem nada ameaçando a democracia. A democracia brasileira é sólida e já provou isso com 2 impeachments. E o impeachment... O João Lima está cobrando aqui da gente. João Lima. Deixa eu só terminar aqui. Não, porque ainda é dentro do Bolsonaro, a gente volta para isso daí. Só porque é o mesmo assunto, tá? João Lima, bom dia. Poxa, Luciano, o cara já se desculpou. Não, olha, nós passamos o programa ontem falando isso e contextualizando e explicando. Então, isso já foi feito. Deixa eu dar um bom dia para o Joé de Paiva, Mara Campos, Mara Nunes, Gilardi Alves, Alexandre Henrique, Roberto Medeiros, Michel Mendonça, bom dia, o Alexandre Viana, o Ayrton Feitosa, lá de Morrinhos, o Wilson Noca Júnior, um grande abraço para você, cara, o Vespa Filho, Paulo Roberto e o Mab Espinosa. Então, João Lima, já falamos muito sobre isso e contextualizamos. Nós estamos hoje falando da repercussão que houve, criticando essa repercussão seletiva. Então, eu queria dizer aqui é o seguinte, essa indignação, ela não é verossímil, é uma narrativa de um jornal que se alia ou se alinha a um partido e a uma narrativa de esquerda, que é o Jornal O Povo, que ainda hoje, ainda está em tempo, hoje é terça-feira, o Jornal O Povo podia assinar o editorial de primeira página apoiando o Haddad. Ainda está em tempo, eleição é domingo. É melhor você assumir, porque a narrativa das páginas é ridícula. Não há ameaça à democracia no Brasil. Isso é conversa mole de esquerdista que vai perder a eleição. O Brasil passou por um impeachment do Collor. 2, né? Não, estou falando o primeiro do Collor, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente pelo voto popular depois do encerramento do ciclo militar. Collor foi um impeachment controverso, né? Altamente controverso. Deixa eu terminar. Eu estou entrando nas controvérsias. Estou dizendo que houve um impeachment, o Collor foi posto para fora. Não, ele renunciou, mas o processo de impeachment já estava aberto. Ele foi posto para fora. Todas as forças políticas que houve um consenso do impeachment, que tiraram, isso foi dito até pelo Ciro Gomes, a Mariana Godoy, o vídeo está aí rodando. Todas as forças políticas que derrubaram o Collor se reuniram para garantir a governabilidade do Itamar Franco. Com exceção do PT. Com exceção de quem? Do PT. Na madrugada, o Itamar disse assim, não assumo. Ia criar um vácuo de poder. O Ciro conta isso na Mariana Godoy e diz que ele, o Tasso, o Serra, o Fernando Henrique, tratam a ligar para o Lula de madrugada e dizer, Lula, deixa de ser irresponsável. O Brasil espera de todo mundo que tirou o presidente da República o suporte para o vice assumir. Deixa de ser irresponsável. Deixa de pensar só no seu umbigo. Pense no Brasil uma vez na vida. Essa ligação foi feita de madrugada para o tal líder, né, da luta pela democracia no Brasil, intitulado pelos esquerdistas, que é um irresponsável de marca maior, que nem no país pensou. Todas as lideranças apoiaram o Itamar, inclusive o Brizola, que fez questão de dizer, não quero cargo no governo, mas o PDT vai dar suporte no Congresso Nacional, e assim foi feito. Só o PT não assinou. Só o PT não assinou a Constituição. Está entendendo? Só o PT vive conspirando. Aí sim. O PT vive conspirando, aí sim, concretamente, politicamente, com fatos políticos, com a questão da democracia. Veio o segundo impeachment da Dilma, e o PT começou a narrativa de que era golpe, e agora nas eleições se agarrou a tudo quanto foi golpista. O maior golpista dele, o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado e que, macomunado com o Lewandowski, fatiou o impeachment para propiciar a Dilma, conseguiu um mandato de senadora nessas eleições, coisa que o povo não deixou, o povo de Minas Gerais. Então, quem é que mesmo defende a democracia?
As instituições brasileiras estão sólidas. Aconteceram 2 impeachments. Um impeachment traumatizante, porque é do presidencialismo. Apelou para a ONU porque não crê nas Foi na instituições ONU, brasileiras. foi na OEA, foi não sei onde, foi... Até arranjaram até uma frase do Papa fora de contexto. O cara lá foi lá visitar o Papa e inventaram uma frase fora de contexto. Quer dizer, tudo mentira. A democracia brasileira não está em risco, porque um candidato que o povo já escolheu nas ruas e que não tem um discurso do politicamente correto, por isso que o politicamente correto não quer. Mas o politicamente correto não representa o desejo da nação e do povo. O povo na rua está dizendo que quer esse cara e acabou a conversa. Não adianta o PT agora querer dizer que ele é o arauto da democracia. Nunca foi. Estabeleceu no governo o maior sistema corrupto da história deste país. Esse sistema corrupto, ele viciava o processo eleitoral. Onde é que isso é democrático? Onde é que isso é defender a democracia? O Érico Firmo escreve sobre isso na tua coluna. Que o PT, com o poder na mão, ao invés de desenvolver o país, ele conspurcou a democracia ao viciar o processo com propina, com bilhões de dinheiro que descompensavam o jogo eleitoral. Agora, pousa de defensor da democracia. Parem de mentir, vocês. Em todas as esferas, quando você pensar nisso. Por quê? Primeiro, ele aparelhou o STF, botou mais de 11 ministros no STF. Segundo, comprou o Congresso na época do Mensalão. E terceiro, a propina para eleger a Dilma. Então, ele atacou nas 3 esferas de poder para tomar o poder, e nem assim. É por isso, Luciano, que eu digo, não é verossímil essa narrativa que há um risco. Não há risco nenhum. Muito pelo contrário, a democracia brasileira, ela está dando grandes lições, e não adianta vir... Não há risco. Não há risco nenhum. No primeiro turno, inclusive, o povo brasileiro, muito sabiamente, fez uma reforma política que PT, PSDB e PMDB sempre empurraram com a barriga para não fazer, para ficar se logo completando no poder. Desde o início eu falei que, olha, não há risco para a democracia, seja qual for eleito. Nem que fosse o Boulos eleito, haveria risco para a democracia. Até me criticaram, mas como se o Haddad, o povo está aqui, né, que gosta, se o Haddad... Não, nenhum consegue, porque se fosse possível, o PT já teria corroído a democracia. E com todas as tentativas, ele não conseguiu. Tentou bastante, mas não conseguiu. E as instituições estão fortes. O Gladstone agora está me perguntando... Agora o povo tomou uma posição, aí o politicamente... A inteligência nacional não quer aceitar. Por que a do Disseu não foi muito mais forte, teve menos repercussão? Olha, a repercussão é completamente compreensível no aspecto político. E a imprensa tem que ir atrás, porque está se tratando do próximo presidente da República. Estamos no momento eleitoral. Se não tivesse no momento eleitoral, se o Bolsonaro não fosse candidato, não teria a menor repercussão. Então, a repercussão, eu acho chata, porque ela é seletiva, no caso da OAB, por exemplo, né? E parte da imprensa. E a imprensa, porque vai atrás, ela quer cutucar, quer fazer, porque é o movimento, vai dizer o quê mais? Não tem mais, é uma eleição que já está ganha, já está modorrenta, então a imprensa quer fazer alguma coisa aí, né? Fazer uma hora é o WhatsApp, outra hora é o Bolsonaro, que é uma frase de 4 meses, né? Que já tinha passado, já tinha visto, mas pô, não tem nada, pega isso daí. Bom dia para o William Moreira, para o Marcelo Espíndola, para o Domingos Sávio, Célio Maia, o Edival, Filho Ajuda lá de Sobral, e o Emanuel Gladstone, assim como Marice Avelino. Bom dia, amigo, eu sou de Potiracama. Eu queria aqui destacar, viu, Bom dia Luciano? para o Wellington Sampaio também. Queria destacar, reforçando essa indignação seletiva que eu abomino, e esse politicamente correto, que eu não estou nem aí para ele, estou nem aí para o politicamente correto, e sempre disse isso aqui, porque ele é mentiroso, o politicamente correto ele é mentiroso. Está aí, os juristas hoje vão assinar um manifesto, os mesmos juristas que pediram Lula livre e que desrespeitaram a justiça brasileira. Então, esses juristas não representam a decência de um país que o povo quer construir, está dizendo isso nas urnas, porque quem quis destruir foi exatamente a esquerda que disse que tem um monopólio da verdade, e, na verdade, ela se atolou da mentira e na bandalheira que foram esses 13 anos de governo do PT. E eu queria aqui saudar, ontem eu fiz um comentário aqui, que estava muito feliz até ontem, e continuo hoje, felizmente, com a postura do presidente do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo sabe que foi advogado do Zé Disseu, que foi advogado do PT, né? Chegou ao Supremo pelas mãos do José Disseu, mas ele disse, e antes de assumir, quando havia toda uma desconfiança em torno do Dias Toffoli, ele mandou alguns recados para a imprensa, inclusive levou para assessorá-lo no Supremo um general do Exército. Isso causou logo desconfiança da tal esquerda que faz patrulha, né? Que a esquerda ela tem mania de querer patrulhar as pessoas. E quando o Dias Toffoli levou um general, aí todo mundo, que é isso? Um general? Um general. Ontem, o Haddad
fez um ataque à instituição das Forças Armadas. A manchete da Folha hoje em cima do Toffoli, né? O Toffoli ontem... Não, a manchete da Folha é em cima do Toffoli, sim, mas de maneira também meio dúbia. A Folha... Diz o que? Manchete Estou dizendo que dúbia. você está elogiando, mas ele também deu Atacar a judiciária, atacar a democracia, afirma Toffoli. Pronto, o Toffoli fez o correto. A submanchete do Estadão é Toffoli diz que ataque ao STF mira a democracia. Pronto, qualquer ataque, ele não direcionou a fala. Tanto ataque à democracia, a bobagem desse menino, que precisa ser refutado, e já foi. Mas pelo menos aqui, olha, diz o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou ontem que atacar o judiciário é atacar a democracia. Toffoli emitiu nota após a divulgação de um vídeo no canal Mas a nota do Toffoli, ela é institucional, ela é serena, ela não toma partido, como não deve o presidente. E ela pode ser usada, inclusive, por Sodamus, que lá no passado atacou. Em nota ao antagonista, ele disse que era remetida a todos. Todos. Pois é, então eu queria que... Não, mas essa em nota ao antagonista, porque o antagonista perguntou. Se não pergunta, ficaria como se fosse uma resposta. Como a imprensa pega a resposta como se fosse para o Bolsonaro. Então, olha, e aliás, só um pouquinho, porque o do Zé Disseu é ainda mais grave, porque o outro é fechar e pode ser um arrobo. O do Zé Disseu é uma coisa pensada. Nós vamos tirar os poderes do judiciário. Se você tira os poderes do judiciário, você quebra o tripé de Montesquieu, dos poderes harmônicos e interdependentes. Seria na cabeça do Disseu só dois poderes, o legislativo e o executivo. O judiciário não é um poder. Seria um órgão. Porque não é eleito, não tem a legitimidade popular, etc, etc, etc. Mas serve de contrapeso. Claro que o judiciário brasileiro, ele precisa de está dentro do sistema de freios e contrapesos. Está dentro do sistema. Mas você não pode... Previsto Montesquieu lá. Exatamente. Então, base da democracia. Eu fiquei muito feliz pela fala do Toffoli. Primeiro que ela foi uma fala institucional. Foi dentro da razoabilidade que se espera do presidente de um poder. Não entrou no jogo baixo da eleição, que não deve. Né? E deu uma frase que sai para todos. Atacar o judiciário é atacar a democracia. Parta de onde partir. E esses ataques partiram da extrema esquerda e da esquerda brasileira de há muito tempo. A Helena Calmon, inclusive, que foi do CNJ ontem, se manifestou, ela que já declarou voto no Bolsonaro, e foi, inclusive, patrulhada, mas eu gosto dela, porque ela não aceita patrulha, ela é igual a mim, ela não aceita patrulha. Que patrulha? Quem vocês são para patrulhar ninguém? Vocês não têm moral para patrulhar ninguém. E a Helena Calmon fez a censura também ao arrobo lá do menino, mas disse, isso não é o fim do mundo também, não, porque do lado de lá já disseram coisas muito piores. E o politicamente correto não cria essa narrativa, porque não tem interesse. Então, o que está posto é que é uma tentativa de fazer um discurso, e aí o Luciano até usa que uma parte da imprensa tem que inventar alguma coisa, porque a eleição já está batida, está resolvida. Como é que vai vender jornal? Você sabe disso. Mas eu acho que não pode desgastar demais, não. Tá entendendo? Ao ponto de você querer já insinuar o comprometimento da lisura eleitoral, como fez irresponsavelmente o poste do Lula. Ontem, inclusive, ele atacou... Não, mas aí está correto. Ontem ele atacou... Não acho que está correto. Não, porque a situação política. Dá licença. Você pode achar, eu não acho. Não, mas os dois fazem isso. Olha, não meteu o cacete normal da política. O Bolsonaro não disse que se... Na política normal... Se for derrotado é golpe? Deixa eu dizer aqui uma coisa. O Bolsonaro não disse? Olha, se for derrotado, não reconhece o resultado da eleição? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ontem ele se ferrou. Ontem ele se ferrou porque ele disse claramente o que é que fazia aquele general ali quando a ministra Rosa Weber. Eu não sei por que eles têm tanta raiva de militar. Não sei. Talvez porque militar são corretos, os militares são corretos. Talvez porque 89% da população tem as Forças Armadas na melhor conta. É a instituição melhor avaliada do Brasil. Enquanto os políticos estão lá na lama do respeito brasileiro. Ele partiu com agressividade a presença do ministro Sérgio Etchegoyen, que é general de exército, que estava ao lado do ministro Jungmann, estava ao lado da ministra Rosa Weber, numa coletiva de imprensa da presidente do TSE, falando sobre lisura de eleições. E ele vem com despautério, e o politicamente correto de nada. Os tais articulistas... Renato, não, sabe o que ele disse? Não, assim, ainda dentro do outro programa. O que é que as Forças Armadas querem? É tutelar a eleição? O que é que aquele general... Não é tutelar, não, mas eu soube por um coronel do Exército ontem que o general não foi à toa, não.
Dois O contrapontos. general lá não estava. Não, mas é inteligência também. Ali estava tratando de eleições, de inteligência, de tecnologia, então tem a ver. Ainda dentro do Bolsonaro... Ele tinha mais é que tá ali mesmo. Primeiro, assim, a nota do Toffoli realmente não cita o nome, portanto, é dentro do contexto, né? Todos. Mas serve para todos, porque ele não citou o nome do Bolsonaro. Aliás, que ele fez questão de fazer isso. Aí tem dois contrapontos. Um que eu achei, que é o que eu acho, o presidente do STJ disse que não viu nada demais. Foi também. É assim, porque eu não vejo... Eu acho que a frase é idiota, é estúpida, é pueril, é boba, mas eu acho que ela não traz nenhum risco para a democracia. Eu acho que não tem nenhuma ameaça ali. Dizer que ali tem uma ameaça à democracia, eu acho um exagero sem tamanho. Agora, o outro lado do contraponto, não sei se você viu, eu queria que você falasse. O que eu achei assim, uma decepção, uma frustração, porque eu não esperava isso dele. O Carequinha, ministro Moraes, defendendo um inquérito, uma investigação da fala do parlamentar. Você criticava lá, mas defender uma investigação, por que não defendeu a investigação do Damus? Pronto. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Foi uma decepção. E outra coisa, o Alexandre de Moraes querendo mandar na PGR, querendo convencer, a PGR deveria fazer isso. Essa decisão cabe à Procuradoria-Geral da República, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é um conhecedor profundo da constitucionalidade brasileira, porque ele é considerado um dos maiores teóricos constitucionais, um dos livros dele é o mais estudado nas faculdades de Direito. Eu tive o prazer de entrevistar o Alexandre de Moraes, quando ele era secretário de Polícia lá de São Paulo, nos 20 anos da Constituição que eu fui lá. Fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Então, eu acho, aí eu pego você, para que essa sanha do Alexandre de Moraes? Tem que investigar. E quando o presidente da OAB do PT falou, aí pesou o quê? O espírito corporativista dos advogados? Porque ele já tinha sido presidente da OAB. Então, esse tipo, sabe, de discurso... Não, e não tem um crime. Ele falou que há uma incitação de botar força armada contra o cara lá. Não existe isso daí. Por favor, ministro, você viajou na maionese. O povo não entra nessa enganação. Isso é uma empulhação que está querendo se criar a 5 dias da eleição, como disse bem o Luciano, para tentar diminuir um pouco o tamanho da sola que vem das urnas indicadas pelas PGR. É só isso. Os próprios analistas aí, olha, se fosse o Bolsonaro falando que tinha que fechar, dizendo que tinha que prender todos os petistas, nada disso vai mudar hoje o resultado das eleições. Deixa eu trazer aqui um fato, para falar um pouquinho sobre agora violência. Você insinuou aí que o general estava fazendo o que lá? Eu conversei ontem à noite com o coronel do Exército, que me disse que a ida do general não foi à toa. Mas ele tinha que estar lá. De nenhum não foi à toa. Não estou dizendo que tinha que estar ou não tinha que estar. Eu acho que tinha que estar. Se você me questionar, eu digo que tinha que estar. Nem uma estrela cai do céu à toa. Exatamente. Tem a lei da física que puxa a estrela. Ontem quem me disse isso foi um coronel do Exército. Em conversa em particular, não vou revelar quem foi. Quais suas fontes? Das gloriosas Forças Armadas. Olha só. Trazer aqui uma matéria de um ano. ano. Que eu não tenho essas suas fontes. Tem. Deixa de ser. Eu só faço elogiar. Deixa de ser. Deixa de onda. E não tenho medo do politicamente correto. Ontem eu estou aqui com a matéria do G1, que é de um ano, mas está atualizada, vou dizer por quê dentro do contexto. Um ano? Olha só, de um ano, do ano passado, mas até falando sobre violência. Olha só, apenas em 3 semanas são assassinadas no Brasil mais pessoas do que o total de mortos em todos os ataques terroristas no mundo em 5 meses. Em cima disso, eu vi, depois de muito tempo, eu não assisti o Fantástico. Mas estava lá no quarto, porque eu acho um programa depressivo, enfim, não gosto. Sim. Mas assisti parcialmente o Fantástico no último domingo. Eu gosto só dos cavalinhos. E o Fantástico fez uma belíssima matéria, uma belíssima reportagem, falando que mesmo dentro dos maiores presídios de segurança máxima no Brasil, aonde os presos não têm contato, aonde os presos passam 22 horas em uma solitária e têm direito a 2 horas de banho de sol por dia, aonde eles não têm visita íntima, aonde as conversas as conversas com familiares e advogados são controladas, filmadas e monitoradas dentro do que prevê a legislação, a lei, mas mesmo assim, dentro desses presídios, eles continuam operando o tráfico e a matança no Brasil. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Tem que ser respondido. Como isso acontece? O cara que fica numa cela isolada, sem celular, como é que ele é telepático isso aí? Ele é aquele personagem dos quadrinhos que se comunica por telepatia. Eu acho meio irreal isso aí, sabe, André? Eu acho que os presídios brasileiros... Mas não é irreal, não. É real. Os presídios brasileiros são uma esculhambação. Vídeos do Ceará, que aqui virou uma sucursal do crime, um negócio desmoralizante. Os presídios cearenses é para desmoralizar o Estado. Agora,
O cara que está preso nessas prisões federais, que é um por cela, isolado... Eles ficam trocando papel, Renato. Ficam trocando papel. Aparece tanto papel. E a Globo, numa belíssima reportagem, mostrou lá o papel, literalmente correndo. Eles pegam um barbante, botam papéis, passando de uma cela para outra, por debaixo da porta. Agora, a corrupção aí certamente corre pesada, né? Corre pesada. E também, possivelmente, ameaças aos carcereiros, a quem faz esse sistema penitenciário. Ou seja, tem que mudar do zero. Sobre violência. A violência. Ontem saiu uma estatística da violência no Brasil esse ano, já com mais de 5 Deixa eu dar um bom dia para o Miguel Ângelo, para o Wilton Bezerra Júnior, nosso colega jornalista, o Hamilton Silva, lá em Brasília, grande abraço, garoto, o Ronilson Evangelista, o Luiz Camilo, o Ronilson de Boa Viagem, o Luiz Camilo de Juazeiro, a Jussiane Krasinski, lá de Bento Gonçalves, Padre Freitas, a Antônia Ana Medeiros, em Mossoró, Jesus Alves, o Adriano Ribeiro, e o Ayrton Bandeira dizendo a Globo News já jogou a toalha nessa eleição. E a minha ontem no jornal está na audiência lá em casa. Olha aí, mais qualificado do que essa não existe, né? Ontem Ontem no Jornal das 22 assumiu que o PT já perdeu a eleição. Passou o jornal inteiro analisando o futuro ministério do governo Jair Bolsonaro. Entre os comentários disseram implicitamente que a fatura estava liquidada. Bom dia também para o Luiz Edmar. Mas só falar um pouco de agora só um detalhe. O Bolsonaro ontem foi a imprensa. A dona Nadir Malveira, mãe do Hélio, que está nos escutando e que não gosta nada de petista. Rapidinho, deixa eu dar uma. Está aqui o nosso querido Hélio Malveira. Olha, ontem, deixa eu só dizer uma coisa. Não, tem que fazer a pergunta para você sobre segurança. É sobre o tema. Em cima disso aí, não, sobre o tema de segurança. Não, segurança. Só um minuto. Como é que está a insegurança no Ceará? Sim. Presidenciável foi roubado. Presidenciável foi roubado no palanque. Como é que está essa segurança? Mas o palanque está na segurança, eu queria saber isso. Petista dentro desse palanque. E tinha, parece, alguns federais também. Policiais federais fazendo a segurança dele. Para você ver a que ponto está em segurança no Ceará, né? Roubaram o celular e a Bíblia. Que a Bíblia desapareceu, ninguém sabe. A Bíblia apareceu no lixo. Pegaram a Bíblia, jogaram, foi no lixo mesmo. Só que quando ela apareceu, quiseram inventar uma conversa mole, que é própria dele. Então, peraí, você não acredita que foi roubada? O quê? A Bíblia? Não acredito, não. Eu acho que alguém, quando terminou a festa lá, alguém perguntou, o que eu vou fazer com isso? Aí jogou. Eu acredito que foi isso. Agora, o celular foi roubado. Segundo disse o próprio candidato, que desapareceu inclusive no celular. Ou seja, nesses palanques é um negócio sério. Convém não ir nem com carteira com dinheiro. Não, mas eu acho que convém é não dizer. Eu acho que mesmo que tivesse sido roubado, ele estava aqui na terra do Camilo, dizer que a terra é insegura, né? Eu acho que até isso fica ruim. Olha, roubaram o celular. Como tinha a história da Bíblia... Roubaram o celular no palanque. Eu acho que como tinha a história da Bíblia, botaram o roubo no meio, porque não tinha como justificar o apreço que ele tinha a Bíblia. O apreço que ele tivesse a Bíblia, ele tinha guardado. Ele disse que entregou para a mulher dele, botou na sacola, entregou para a mulher dele. Ele entregou para a assessora. Não, ele estava falando, recebeu a Bíblia e entregou para a mulher. Aí a mulher foi falar. Aí a mulher passou para o assessor. Aí o assessor foi furtado. Pensa na história. Dentro do palanque. Em cima do palanque. Só tinha petista e cheio de policial federal. Quem roubou o celular e a Bíblia? Por favor, devolver o celular para você que roubou aí. E não bateu nenhuma carteira. Você querer o dinheiro. É aquela história de misturar o público com o privado. Não é? Mistura tanto que não sabe mais o que é meu, o que é teu. Né? Só não vai dizer aquela história de ladrão que roubou ladrão. Acho que não tem cena de perdão. E isso aconteceu muito no governo do Lula. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa, você falando aí, o nosso ouvinte sobre a Globo News, que passou ontem o tempo todinho. Eu não assisti porque eu estava assistindo o Canal Livre na Band News. Ó. Debate muito bom. Mas eu quero só dizer aqui o seguinte. O Gabeira fez uma meia-culpa ontem, né? Falando em Globo News. O Gabeira é muito lúcido. O Gabeira é muito bom. É muito lúcido. Gosto muito do Gabeira. Que ele, inclusive, teve a coragem de dizer que os grupos de esquerda de 64 não queriam democracia, coisa nenhuma do Brasil. Queriam uma ditadura. O Zé Disseu disse também. Né? O Zé Disseu disse recentemente em um livro escrito. Mas o Zé Disseu é sem vergonha. O Gabeira é um homem decente. O Zé Disseu é um ladrão corrupto. Bandido condenado. Eu não gosto de bandido. Tá bom. O Gabeira é ex-terrorista. Mas não é, mas aquilo ali foi ação política. Eu faço uma diferença muito, muito séria. Não transformou-se num ladrão. Ladrão. O Zé Disseu não passa de um ladrão, só isso. Coisa que o Gabeira não, um grande jornalista. Bom, mas deixa eu... Você quer cortar meu raciocínio? Vá, rapaz. O Bolsonaro, domingo, chamou uma coletiva lá no bunker dele, lá na casa dele e tal. Lá na Barra. Na Barra da Tijuca. E lá, bastante, a imprensa... Eu sofri outra coisa da minha fonte do coronel do Exército, eu digo já já. O Bolsonaro chegou com o carro lá, ele está muito, muito bem guardado pela polícia, porque há rumores de que ele pode sofrer um segundo Pronto, é isso aí. Eu soube. Há rumores. Ele sofreu ameaças. A inteligência da Polícia Federal e do Exército detectaram ameaças. E eu vou dizer o seguinte... Por isso que ele está trancafiado. Ele sofreu ameaça
E está se apurando aí que isso é uma ameaça que envolve, inclusive, grupos terroristas Dê internacionais. um nome, PCC. PCC e até o Hezbollah, surgiu o nome do Hezbollah, que tem, inclusive, participação, até a Interpol está acionada. Estão fazendo monitoramento até internacional numa suposta trama para matar o Bolsonaro. Já tentaram uma vez. E está quase provado que aquele Adélio, além de ser filiado do PSOL durante 7 anos, ele parece que tinha ligações com o primeiro comando da capital, o PCC. E o atentado era para matar realmente o Bolsonaro. Então, há um rumor, e por isso que a segurança dele foi reforçada, a Polícia Federal está orientando ele a não sair de casa, e quando sai, ele sai fortemente cercado por 2 carros na frente e atrás, carros blindados, e os policiais muito bem armados para reagir à bala, a qualquer tentativa de morte do candidato. É um absurdo que no Brasil, imagina se isso fosse com um candidato da esquerda. Imagina se isso fosse com um candidato da esquerda. Os jornais brasileiros já estavam fazendo o maior escarcéu do mundo, dizendo que a direita... O candidato da direita quase foi morto, esfaqueado, e ainda ficam desdenhando do cara, que o cara tá bom, ele pode ir para debate, o cara foi esfaqueado, o cara tá com a bolsa aqui colostômica, botando fezes, inalando, fazendo flatulência toda hora, todo dia, porque ele não tem mais o controle, mas os caras ficam com essa narrativa para agredir o cara. Se fosse um candidato da esquerda, ele já tinha se transformado em Marte no Brasil por esse jornalismo de esquerda, lamentavelmente. Mas ontem, na coletiva do Bolsonaro, a imprensa toda querendo saber quem vai ser o ministro tal, jogando casca de banana para ver se ele caía. Sabe por quê? Porque se ele dissesse ministro, aí eu dizia assim, Bolsonaro já se sente eleito, já escala ministro. Essa seria a manchete da Folha. Porque a repórter que foi para lá foi exatamente para pegar isso. O que é que o Bolsonaro disse com grande lucidez? Não há ministério. Ministério só vou falar a partir de segunda-feira, se evidentemente for eleito presidente da República no domingo. Corretíssimo. Essa fala do Bolsonaro não foi dada a ela a menor repercussão. A imprensa poderia dizer assim, Bolsonaro desmente nomeação de ministro e diz que só fala sobre isso depois da eleição, caso seja eleito. Não. Nenhum destaque. Por quê? Porque o interesse era pegar do Bolsonaro a declaração de dizer assim, já tenho 10 ministros escolhidos. Qual seria a manchete da Folha? Bolsonaro já está nomeando ministério antes da eleição. Alguém tem alguma dúvida que é assim? Então está provado que há uma narrativa contra o cara. Não há uma cobertura jornalística isenta de alguns veículos de comunicação, lamentavelmente. E aqui eu faço um parêntese, a Globo, que, na minha opinião, com alguns sinõezinhos, mas a Globo tem que se comportar nesse segundo turno com muita dignidade e equidistância das duas plataformas, como deve se comportar qualquer veículo de imprensa. O mesmo eu não posso falar da Folha de São Paulo. Falo do Estadão também, que está tendo uma postura muito correta, tá certo? A própria revista Veja, essa semana, traz uma matéria espetacular que eu li já, Os Generais de Bolsonaro, que não é uma matéria especulativa, é uma matéria mostrando como seria um eventual governo do Bolsonaro e qual o papel que alguns generais, inclusive, vão ter na área da infraestrutura, para desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, em que o Exército tem um Instituto Militar de Engenharia que faz obras que não são superfaturadas, que não tem participação da roubalheira que se fez no Brasil com as construtoras e o meio político. Então tem uma coisa muito interessante nessa matéria, mostrando um perfil realmente novo que o Brasil teria num eventual governo do Bolsonaro. Quem quiser ler, eu recomendo a matéria A Ascensão dos Generais, que destaca aqui o general Heleno, o general Ferreira, que seria um homem ligado à infraestrutura, e um general que estaria elaborando, que esses generais eles estão elaborando programas para um eventual governo do Bolsonaro. A capa da Veja diz os generais de Bolsonaro. Olha só, o jornalista Leomar de Lima especula que Moroni pode ser um dos canais de Roberto Cláudio em um eventual governo Bolsonaro. Será? Depois dos votos que o filho recebeu? Será 2? Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o Juveraldo de Souza, o Ayrton Bandeira Rocha, o Luiz Edmar. O Luiz Edmar está dando uma de profeta aqui, Luiz. Vocês são muito exigentes. Se o STF não fala nada, vocês estavam criticando o STF. Como é que você sabe que nós iríamos criticar? Eu estou fazendo que há um exagero
E houve uma crítica lá. Eu acho que nem os STF, a imprensa corre atrás porque quer vender jornal e quer estar na onda, quer fazer sucesso, quer ter impacto, ter relevância. E só tem relevância em cima de quem tem relevância. Nesse momento, quem tem relevância é o Bolsonaro. Bom dia para o Domingos Pinheiro Nascimento, para o Grijalva, para o Ronaldo Souza, escutando diretamente do Balneário de Camboriú. Olha aí, que maravilha, cara, fazendo inveja para a gente aqui. Bom dia para o Xandão, a Rosana Vieira Pascoalite. Bom dia para Ediva Alves, o enfermeiro Albert e a Sandra Cabral. Grande abraço para vocês. Sobre o Moroni, se há algum canal de interlocução, não sei. Agora, se o prefeito quer se cacifar, é bom arregaçar a manga no segundo turno, né? No segundo turno é domingo, ele podia... Ele não está participando ativamente. O partido dele declarou apoio crítico ao Haddad. Esse apoio não existe, é o apoio que todo mundo dedicado. Você está sugerindo que o prefeito Roberto Cláudio apoie o Bolsonaro? Não, estou dizendo que o prefeito não vai para a rua pedir voto para o Haddad. Eu não vi ele. Não, e nem deve ir. E nem deve. Não, mas ontem foi anunciado que o Cid estava reunindo os seus e pedindo votos para o Haddad, né? Espero que não seja o mesmo empenho que ele teve. Eu não espero que ele não seja com o mesmo empenho que ele pediu para o Eunício, né? Ontem saiu uma informação de que o Jair Bolsonaro... isso é especulação, porque evidentemente ele não falou isso, mas ele está articulando já, e é normal que isso aconteça, a governabilidade na Câmara e no Senado. Isso aí... E abrir um canal com o Rodrigo Maia. Pois é. Que é do DEM. É o que eu ia falar, que é aliado partidário, pelo menos, do Moroni, que é do DEM, né? O Rodrigo Maia seria o preço do Centrão. E cá para nós, eu não tenho medo de dizer. Não é preço, não, é porque o cara tem liderança também. E o Rodrigo Maia vem se comportando de forma serena. Quando teve lá as duas aberturas de processo de impeachment contra o Temer, o Rodrigo Maia em nenhum momento deixou a mosca azul picar ele. E aí articulou. O problema do Rodrigo Maia é que a votação... Houve uma época ali que ele foi picado. Foi, mas ele foi a público. Mas, André, é o seguinte, mas agora é diferente. Safanão da mãe. O Rodrigo Maia, primeiro, teve uma votação pífia, né? Mas foi reeleito, ok. Segundo, evidentemente que para ele ser o presidente da Câmara no governo Bolsonaro, ele tem que conversar com o presidente, isso depois das eleições, não é agora. O emissário, já que o presidente disse que não vai conversar com ninguém. Não, ele vai, abre canais para dialogar, saber qual é a postura dele diante do pacote de reformas que o Bolsonaro vai ter que fazer. A eleição do Bolsonaro cria uma expectativa no segmento da eleição que ele não pode frustrar, ele tem compromisso que ele vai ter que mandar para o Congresso projetos. Ele não é candidato a ditador, ele é candidato a ser o presidente do Brasil, vai ter que dialogar com o Congresso, vai ter que aprovar as coisas lá. Tem maioria para isso? Vai ter. As estimativas mostram que ele terá, no mínimo, 350 votos na Câmara e a maioria tranquila do Senado. Então, ele vai ter maioria para aprovar os projetos dele. E ele precisa aprovar os projetos no primeiro ano de governo. Alguns compromissos que ele firmou na praça pública, não é? Como, por exemplo, a questão da violência. Ele tem vários projetos para discutir essa questão da mudança do Estatuto da Criança, ele tem a questão... Redução da maioridade penal. Redução do armamento. Tudo isso são projetos que são compromissos dele e que ele vai ter que cumprir. E um presidente da Câmara eventual apoiado por ele tem que se comprometer minimamente com isso. Porque você também não vai ajudar a eleger um presidente da Câmara que vai lhe torpedear. Quer dizer, isso, inclusive, seria antidemocrático de um governo que vai sair bafejado pela maioria popular esmagadora. Então, a Câmara e o Senado vão ter que respeitar também a voz das urnas. Ele sempre vem sendo assim, né? Com exceção daquela eleição maluca lá do Severino, uma derrota do PT e da incompetência do PT. E o Valdir, que assinou contra o impeachment, mas não daquele deputado, deram um porre nele, tacaram tequila, encheram a cara. Mas não era o presidente da Câmara. Mas era o vice, como é o nome dele? Como era o nome dele? Valdir Maranhão. O Valdir Maranhão, que mas é legítimo. O Zé Eduardo Cardoso deu um porre nele, mas a oposição, para ele anular o impeachment. A oposição tem que fazer parte de mesas diretoras, como não? Eu sei, mas tem que querer embriagar o presidente da Câmara para assinar o negócio do impeachment, é um pouco demais. Você vê como o PT é aloprado. Ou o partido aloprado. Mas foi o Flávio Dino, né? Flávio Dino e o Luiz Eduardo Cardoso. O Luiz Eduardo Cardoso, ministro da Justiça do trambolho da Dilma. Né? Então não era qualquer um. O cara era o ministro da Justiça, de pouco. Né? Governo estadual. Governo estadual decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia do servidor público. Né? Muito bem. O governo do Ceará decretou ponto facultativo então é feriado, né? aos órgãos públicos da administração estadual do próximo dia 29, segunda-feira. Feriadão. Feriadão. Vai ser bom para quem
Muita gente não vai votar, hein? Se for viajar. Não, mas muita gente viaja para votar também. Muita gente viaja para votar também. E eu, particularmente, dentro do possível, faço, tento ajudar. Por exemplo, né, tem uma senhorinha que veio me pedir uma ajuda financeira para poder viajar a Pentecoste, eu vou ajudar, sim. Você falou aí ajuda financeira, então alardeando aí o negócio do crime. Então, ela votar em quem ela quiser, que eu não sei nem quem Atenção, ontem, a Rádio Jovem Pan de São Paulo colocou um áudio do governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Esse áudio, inclusive, já é objeto de uma representação que será formulada hoje pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, acusando o governador Rui Costa de crime eleitoral. Ele ontem, convocando através de um vídeo, o PT da Bahia a se mobilizar e as pessoas, os deputados, para se cotizar, para garantir os prefeitos para garantir transporte, para levar o eleitor para votar, para garantir a grande votação do Haddad da Bahia. Isso é crime eleitoral. Mas para votar no Haddad? Sim. Não é para votar em quem quiser, não? Para votar no Haddad. E isso está gravado, isso é crime eleitoral. Eu quero ver cadê aí a imprensa tão ciosa com a democracia, porque isso não foi que disseram, não. É a voz mesmo do próprio governador da Bahia eleito, Rui Costa, do PT, que foi reeleito com a grande votação. O ACM Neto já está com o material e vai protocolar uma ação de crime eleitoral. Isso é crime eleitoral, isso é assediar um eleitor. Não pode. É proibido por lei você levar o sujeito para votar. Está entendendo? Você aliciar o eleitor no dia da eleição. Não pode. Porque o eleitor não tem condição, que a justiça eleitoral que providencie. Um partido político que tem interesse direto na eleição não pode fazer isso. Isso é crime eleitoral. Aí sim, não é aquela fake news da Folha, não. Isso é crime eleitoral. Que a Folha de São Paulo devia dar manchete hoje. E não deu. Que não fique só na denúncia, né? Que vai além da denúncia. Tem a voz do cara, não é a denúncia, não. Tem a voz dele. A voz do governador? A voz do governador. Ele não pode negar, não. Isso já está na mão do DEM da Bahia, do ACM Neto. Inclusive, ontem à noite, o antagonista denunciou também. E a Jovem Pan botou no ar. Olha só. Crime eleitoral, meu filho. Destaca aqui o jornal O Povo. Eu duvido, não sei se vocês leram. Está assinado pelo competente amigo Henrique Araújo. O Henrique é muito bom. Na mesma entrevista ao Roda Viva, na qual falou nesta segunda-feira que espera um aceno do ex-candidato Ciro Gomes, de férias na França, desde o dia 11, o presidenciável Fernando Haddad também admitiu ter telefonado para o senador Tasso Gereissati. Hoje eu conversei com o Tasso, porque disseram que eu não entendi a mensagem do primeiro turno. Fecha aspas. Declarou o petista. Mas não disse como foi o conteúdo da conversa, não. E Tasso não vai apoiar o PT, né? Tasso Gereissati tem respeito pela história dele aqui no Ceará e do que ele sofreu com o PT aqui. Inclusive, quando ele construiu o açude Castanhão, teve deputado do PT na Assembleia dizendo que o açude Castanhão ia provocar um terremoto no Ceará. O João Alfredo embarcou nessa. Nesses termos. João Alfredo era do PT aí. Que isso aí era um absurdo, que esse Castanhão não vai resolver nada e vai causar um terremoto. Olha aí. Uma falha geológica no Ceará. Isso foi dito pelo PT na Assembleia quando o Tasso construiu o Castanhão. Então, o Tasso Gereissati sabe o que é que ele sofreu na mão dos petistas aqui. Bom, se ele declarar voto ao candidato do PT, ele vai decepcionar muita gente, porque a história do Tasso não autoriza ao voto do PT nesse segundo turno. Estou dizendo que ele deve votar em ninguém, não. Aliás, o voto é dele, ele vota em quem quiser. Mas a história política dele, o que ele sofreu do PT, se ele declarar voto do PT, eu acho que o Tasso Gereissati está encerrando também sua participação política no Ceará. Ainda a respeito da ligação ao senador Tasso, ele disse o seguinte, Haddad disse, se eu não entendi, eu vou fazer o gesto de reaproximar. Esperavam de mim que eu fizesse um aceno para o PSDB à época, que eu não fiz. Não, na verdade, assim que terminou o primeiro turno, ele veio com essa história de fazer uma frente democrática. O problema é que a arrogância do PT imaginava que, como ninguém queria o Bolsonaro, na cabeça dele, todos viriam por gravidade ficar ao seu entorno, né? Como a Marina veio agora. Na verdade, faltou também ele tinha que ter ligado para o FHC bem cedo, né? Porque a FHC, na primeira vez que falou, disse isso. Não, mas o Haddad nunca me ligou, nunca disse nada. Como é que eu vou simplesmente agora dar um apoio gratuito e automático para o Haddad? Então, o FHC já negou esse apoio automático. Em vez desse apoio automático chegar, que só chegou do bolso e da Vera, né? O Ciro correu para a Europa,
Os outros todos se Ciro está nos Estados Unidos. declararam neutralidade, né? Tudo isso aí. Não, mas quando ele surgiu, saiu para a Europa, né? Então agora, enfim, não pelo Bolsonaro, não pela gravidade, mas por essas coisas que a imprensa está fazendo, o WhatsApp, agora a declaração do filho, ele acha que o povo pode vir do Bolsonaro contra a oposição, poderia criar uma frente democrática. Muito tarde. E ele que ligue para Frente democrática liderada pelo PT. Pois é, né? Logo o PT. Um abraço para o Aleno Mesquita, muito o de Celínio, Priscila Cavalcante, Geodésio Filho de Guaiúba, o Amarildo Bivar Guimarães, e também para o Zezinho Albuquerque, o Adriano Figueiredo, que acabou de entrar, além do Olávio Nunes, que está sugerindo para o Renato mandar uma Bíblia para o Haddad. Hein? Não mando não, porque eu não sou hipócrita. Eu não gosto de hipocrisia, principalmente com questões religiosas. Eu sou um católico que cumpro meus deveres de católico, e eu acho até que a religião tem que ficar de fora disso. E não gosto de hipocrisia de uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, e comungar na igreja. E ainda tem um padre que permite um negócio desse. Isso me deixou indignado. Essa comunista vice. Olha só, notícia positiva aqui. Em 70 dias, o município de Barbalha deve receber uma usina de beneficiamentos de resíduos sólidos para a produção de combustível e fertilizantes agrícolas. Se conseguir fazer isso aí, é um gol de placa, né? Transformar lixo em combustível. E aquela outra usina que está lá? O anúncio foi feito no dia 17. Olha, o Lindenberg Faria, olha essa notícia aqui. Notícia boa, é bom assim, empregos, né? O Ceará trouxe bastante empregos, o Brasil está retomando o emprego, e o Temer pode ser que deixe aí uma estrada boa para o próximo presidente. O Temer vai entregar um país melhor do que o que recebeu, não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás, todos os presidentes de lá para cá, com exceção da Dilma, entregaram o país melhor do que com exceção da Dilma, você disse bem. Olha, para eu ir embora, deixar vocês aí, até amanhã. A gente vai também. O Lindenberg, a gente vai também. O Lindenberg Farias está aqui na Veja. Mal tem conseguido dormir. Diz que ele está tomando remédio para dormir. Ele dizendo o seguinte... Ele sempre gostou de tomar umas coisinhas, né? Ele confessou a um amigo que morre de medo de ser preso quando terminar o mandato dele de senador. E a Veja também diz aqui que é um interlocutor que foi visitado na cadeia, o sacatrapa presidiário corrupto de Curitiba, admitiu abertamente a derrota na eleição. Dizem que o sacatrapa ficou fulo da vida com essa nova estratégia do PT, que retirou o vermelho. Ele disse assim, abre aspas, teria dito o presidiário, não somos nós, isso não funciona. Fechado. Quem disse isso? O presidiário de Curitiba. E diferentemente do Temer, né, que já procurou canais de abertura de diálogo com o Bolsonaro, o Lindenberg não tem esse canal. Não, ele diz assim, já que vai perder, que a gente perca com a nossa identidade, né? O Haddad tirou a identidade, tirou o vermelho, e ainda virou... Nisso, o marqueteiro do Bolsonaro é muito bom, tem um texto maravilhoso, o Haddad vai dizer assim... Bota máscara, tira a máscara, vai para a cadeia, volta para a cadeia. Do Lula, e outro negócio que eu achei legal do texto é assim, e ainda vem com a maior cara de poste, né? Falar disso. Quem é esse marqueteiro do Bolsonaro, hein? Ninguém sabe, ninguém viu. Né? Mas é aquela história, quem conversa com poste é bêbado. Andrade. Quem conversa com poste é Andrade, bêbado. Tu não sabe nem contar, Andrade. Meu governo vai fazer bem a você. Não, mas eu vou falar em Andrade, porque Andrade foi aqui no Nordeste. Ele também usou o Bolsonário, né? Eu vou votar no Bolsonário, que é o nordestino. Aliás, para falar em Bolsonaro, tem um vídeo de um nordestino aqui no interior, não sei se é no Ceará. O cara bem humilde, com a enxada na mão. E ele diz assim, vai votar em quem, meu amigo? Ele diz, rapaz, eu vou votar nesse missionário. Mas por quê? Rapaz, porque é assim, aí a Lugia diz, mas como é mesmo o nome do missionário? É o missionário, eu vou votar no missionário. É muito bom. Mas bem espontâneo. Um eleitor, que a gente tem o maior respeito pela humildade dele, e que tem uma decisão de voto que não tem quem mude. Como no interior do Pernambuco. Não sei se vocês viram a propaganda do missionário, né? Focando os bolsonaros do Nordeste. Ontem, muito boa. Ontem a estética do Haddad estava de novo em cima do Nordeste, né? Para tentar... Aquela do Bolsonaro usando, inclusive, a xilografura, muito... A linguagem toda do Nordeste, toda nossa. Muito bem feita. Quase um cordel, como no interior do Nordeste, há mais ou menos uns 15, 20 dias, essa questão do voto consolidado, né? A Folha perguntou, fez uma reportagem e gravou um vídeo, que depois botou no portal da Folha, perguntando, vai votar em quem? Aí o camarada nordestino, calejado, pobrezinho, disse, vou votar no filho do Lula, aquele tal daquele Andrade, o filho do Lula. Aí o repórter questionou, mas o PT não roubou, a Dilma
o Lula não está preso, e o cara não quer saber, não. Não quero saber, não. Vou votar no filho do Lula, o número do Lula, que é o filho do Lula. É o voto consolidado, que tem que se respeitar. Exatamente. É isso aí. E o tempo passou 5h50. Olha, só um detalhe. Só um detalhe. Saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa. Só em São Paulo, o Dória abriu 8 pontos em cima do Márcio França. Pode ser a pá de cal e a vitória do Dória. E diz que o Bolsodória está garantindo a vitória do Dória, ou seja, a aliança dele com o Bolsonaro. Aliança não. Ele pregou. Sim, não foi mas aliança, o eleitor está comprando essa identificação. Ele abriu 8 pontos. Ele está fazendo isso. O Dória está fazendo isso. Eu com o Bolsonaro, vamos ajudar, vamos fazer, defender Sobral, São Paulo. Ontem o Dória soltou uma gravação do Márcio França em que ele chama o Lula de Neymar da política do Brasil. Aí bom dia para Sara Rebeca Lima, Marcos Fernando, Nathaniel Loyola, o Miller, que acabou de entrar também na hora que a gente está saindo. Bom dia a todos, muito obrigado, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Terminamos o programa ainda aqui no Facebook, renovar o apelo para que vocês interajam, compartilhem o programa, ampliar a nossa audiência nas redes sociais. Grande abraço e até amanhã. Conseguiu a gravação, o cara elogiando todo Lula no céu, aí acabou. Aí colou.